Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos juntos trabalhando na leitura bíblica diária em 1 Samuel. E eu creio que os irmãos, aqueles que estão acompanhando a leitura bíblica diária, estão se deliciando com tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E a moça que está nos ajudando ali, da pastora Socorro, ela, irmã Indiasnária, né? Eu acho que é esse o nome dela, às vezes confundo, né? Ela está trabalhando de uma forma muito bonita, muito boa na palavra de Deus. Ali na Socorro, a gente já sabe quem é bom de palavra. A gente conhece a Ruth, a gente conhece a própria Socorro, conhece todas as irmãs e irmãos que de lá vêm. É uma igreja que preza ali também muito pela palavra de Deus. E ela é uma joia que está sendo burilada pela pastora Socorro nesse momento, e a gente está aprendendo muito. E eu quero, esta noite, exatamente, trabalhar com os irmãos sobre esse início da figura de Davi. É isso que eu quero tratar com os irmãos esta noite. Para quê? São duas as finalidades que nós temos hoje em nosso momento de encontro com a palavra de Deus e com o estudo da Santa Palavra. Primeira finalidade é despertar em você exatamente esse momento grandioso que nós temos ali no livro de 1 Samuel, e que obviamente começa de forma muito grande e segura ali em 2 Samuel. 2 Samuel você tem praticamente ele iniciando em razão da morte de Saul. Saul morre no final de 1 Samuel, como nós veremos hoje, de forma muito rápida, por causa da leitura bíblica diária. Então, Saul falece ali, no final de 1 Samuel, e em 2 Samuel começa todo o reinado de Davi. E 2 Samuel é um livro dedicado a Davi, tanto é que quando Davi chega perto de sua morte, aí nós entramos nos próximos livros, e aí vem Salomão, aí vem Roboão, a divisão do reino e toda a questão relacionada à monarquia. E eu lhe chamo a atenção, por quê? Porque quando a gente pega o salmo que que abriu hoje o nosso estudo bíblico de quarta-feira, quando a gente olha para o salmo de número 30, um dos salmos dedicados a Davi, né? Ou seja, a maioria dos intérpretes dizem que foi Davi quem escreveu o Salmo 30. E que você pega a estrutura do salmo e ele chega exatamente num dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer, que está exatamente lá no versículo de número 5, e que é consequência da primeira parte do versículo 5, que diz: porque a ira de Deus não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira, demonstrando o lado misericordioso do Senhor. E daí a consequência: o choro pode vir, sim, ele é real, ele pode durar um tempo determinado, mas assim como a realidade do sol é inevitável, e não há noite que contenha a possibilidade de vir o dia, assim também a misericórdia do Senhor a cada manhã se renova, e a gente pode contar com o amor de Deus. E ninguém mais que Davi poderia ter escrito isso. Vamos ser francos.
quando você olha para a vida de Davi, ninguém além dele poderia ter trazido uma palavra tão bonita como essa. E daí a razão do salmo começar dizendo: eu te exaltarei, ó Senhor. E Davi está exaltando o Senhor por quê? Porque tu me livrastes. E em razão de que ele diz que o Senhor livrou? E não permitiu que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Quando você olha a vida de Davi, o que não faltou para ele foram inimigos. Você tem as várias fases da vida de Davi que eu preciso que você, além de anotar, guarde-as com você, para que você possa, à medida que a leitura bíblica de 1 Samuel vai caminhando, Juraci, você possa ir meditando em cada um desses fatos. Olha que interessante. A vida de Davi, nós podemos dividi-la, em primeiro lugar, como aquele que estava trabalhando para seu pai no campo e que dedica a sua infância e adolescência e primeira juventude ao trabalho de pastor de ovelhas. Este é Davi. Este é Davi. É interessante que, quando você abre 1 Samuel, isso é dito de forma indireta sobre ele. Sério, pastor? Sério. Porque 1 Samuel é aquele momento em que Deus levanta o maior de todos os juízes, que é quem? Samuel. Samuel tem sua vida erguida no momento histórico dos juízes. E aí você já se lembra como era a problemática existente. Ora no céu, ora na terra. Ora pensando nas coisas de Deus, ora completamente dominado pelo diabo, o povo de Deus. É triste lhe dizer isso, mas quem se queda diante de Baal e Aserá, com toda aquela maldade histórica, daquele politeísmo terrível, e aí Deus vem e os fustiga. Aí eles clamam a Deus, se arrependem, Deus levanta um juiz. E enquanto aquele juiz existe, eles gozam de liberdade, de paz, de vida na presença de Deus, até que o juiz morre e eles voltam a fazer o que era mal diante do Senhor. A gangorra espiritual continua. E o pior, o nível dos juízes só vai caindo. Se lembra o livro de Juízes? Porque, meu amigo, quem começa tendo juiz, Otiniel, o leão de Deus, sobrinho de Caleb, homem cheio da graça de Deus, e termina como juiz no livro com Sansão, você quer o quê, meu amigo? É decadência absoluta. Então, quando Deus levanta Samuel, Deus levanta o maior de todos os juízes que Israel já teve. O grande juiz, Samuel. Samuel é menino que vive na presença de Deus, mesmo sendo criado numa casa em que, infelizmente, aqueles que deveriam assumir o sacerdócio são os primeiros a profanar completamente o sacerdócio. Eli, um pai ausente e conivente com os erros do filho. Ofni e Finéias, dois sacerdotes da mais baixa estirpe de prostituição, até simplesmente agressão àquilo que não era deles, mas era de Deus, eles faziam. Eles faziam. Eles não sabiam separar o que era deles do que era de Deus, e simplesmente num ato maligno de olhar para as coisas de Deus, como se nada fossem, eles avançavam em tudo que era de Deus.
Então Samuel, mesmo vivendo numa casa absolutamente destruída espiritualmente, Samuel é capaz de crescer, entender e ouvir a voz de Deus e não repetir o que ele via naquela casa. Não repetir o que ele via naquela casa. Samuel cresce e Samuel tem a primeira grande vitória como juiz contra os filisteus. E daí aquele termo maravilhoso que ele vem. Ele pega e diz, aqui é Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado. Nos abençoou o Senhor. E a partir daí você não vê o povo de Israel sofrendo grandes reveses. Samuel, tadinho, fica velho, uma questão estratégica vem à vida dele, ele diz, eu não consigo mais correr todo o país, eu vou deixar ao sul meus filhos julgando e eu fico aqui cuidando do centro e do norte. Mas aí os anciãos vêm até Samuel e dizem, todo mundo menos seus filhos, porque eles aceitam suborno. Os meninos não estão à tua altura, Samuel. E aí é nesse momento que eles pedem um rei. E Deus lhes dá o primeiro rei, que é Saul. Um rei segundo o que eles queriam. Eles não queriam um rei igual a todas as outras nações. Tiveram um cara alto, bonito, forte, poderoso, mas mesquinho, espiritualmente caído, terrível e profundamente angustiado com a pessoa de Davi. Então, olha que interessante. Davi, na sua primeira fase da vida, ele não está na corte. Ele está em casa cuidando das ovelhas do seu pai. E é interessante que quando foi para Samuel ungí-lo, nem o pai lembrou que tinha Davi. Chega na casa, chama todo mundo, Deus olha para Samuel e diz, meu amigo, eu não vejo como você vê, eu vejo o coração, você vê o exterior. E aí Samuel tem que dizer, acabou. Ele, não, tem o mais novo. Mas o mais novo não significa tanta coisa. O mais novo está no campo cuidando das ovelhas. É daí que você sabe que Davi existe e que Davi era cuidador de quê? Ovelhas. Ele era pastor. Então preste atenção. Quando Davi era pastor, será que o Salmo 30 que ele compôs não era verdade na vida dele? Será que enquanto pastor ele tinha motivo para dizer, eu vou te exaltar porque tu me livrastes dos meus inimigos, que simplesmente se levantavam contra mim, ó Deus? Será que enquanto pastor ele não teria motivos para dizer, clamei a ti por socorro e tu me acudistes? Bem, na conversa que ele teve com o querido Saul antes de lutar com Golias, ele disse, olha, eu tenho habilidade de guerra. Eu já matei um urso, eu já matei um leão. E não se preocupe, eu vou arrebentar esse incircunciso, esse filisteuzinho da cidade de Gate. Ali em Gate eles vão saber que existe Deus. Então, juntando todas essas informações, aí você tem a noção de que Davi, no início da sua vida, vivia como pastor, cuidando de ovelhas, e que, obviamente, ele passou por momentos extremamente difíceis, terríveis, não fáceis, porque enfrentar um urso,
e enfrentar um leão não deve ser tão simples. Acho que nenhum de nós aqui quer passar por uma experiência dessa, não é? Mas Deus o livrou. Aqui quando ele abre e diz, não permitistes que meus inimigos se regozijassem contra mim, e quando eu clamei a ti, tu me livrastes, acudistes. Algumas Bíblias diz sarastes. É óbvio que nesse momento ele se lembra do Senhor, ele clama pelo Senhor, ele usa o que ele tem na mão, que é sua funda, e ele vence urso e leão. Interessante, né? Como Deus já estava preparando este menino. Nesse tempo aqui, com certeza Saul ou estava perto de ser rei, ou estava já como rei nos primeiros anos. E já estava ainda servindo ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor e sendo usado por Deus para literalmente libertar Israel. Mas aí Davi, em todo esse momento, não poderia nunca pensar e vir à cabeça dele que ele se tornaria rei. Ele tem nesta época aqui, antes de ser ungido rei, a experiência de conhecer a quem? Saul. Por quê? Porque Saul era depressivo. Saul tinha muito problema nessa área. E infelizmente Saul começou a pecar. E infelizmente o diabo se aproveita deste momento de fraqueza e anda colocando algumas coisas no coração, na mente, na alma de Saul. E aí perguntaram, tem alguém em Israel que possa aliviar toda a depressão do rei? Aí a Bíblia diz que sim, alguém se lembrou de um menino, filho de um tal Jessé, que tocava muito bem, que tinha uma aparência muito boa. Então Davi era bonito, Davi não era feio, Davi era bonito, era baixinho, mas bonito, de boa aparência, comunicativo. E Davi simplesmente foi lembrado como um músico de primeira qualidade. Chamaram Davi, e Davi tocava perante o rei, e o rei se acalmava, o rei melhorava. Inclusive, há estudos muito bonitos hoje sobre a musicoterapia, a capacidade de cura em razão da música. E a gente sabe que isso acontece desde a época de Davi, com Davi. Agora, Davi não ficava no tempo inteiro com um palácio, e foi a primeira experiência de palácio dele. Ele não ficava o tempo inteiro lá. Ele, assim que o rei melhorava, ele voltava para a sua casa, porque ele tinha mais o que fazer. Você se lembra que quando os irmãos ficaram sabendo que ele ficou revoltado com as palavras de Golias, o irmão mais velho olhou para a cara dele e disse, ô peça rara, o que está fazendo aqui? Tu não tem o que fazer não? Aqui não é local de menino não. Aqui não é local de moleque. Você tem as ovelhas do pai para cuidar. Ou seja, Davi ali tinha uma idade que não podia nem servir ao exército. Entendeu? Não podia nem estar alistado servindo ao exército. E durante esse período, as dificuldades, os medos, os problemas, as angústias que ele tinha, eram as angústias normais de um pastor de ovelhas, que tinha que de vez em quando se encontrar com um lobo, tinha que de vez em quando se encontrar com uma serpente, tinha que preparar o campo para que a ovelha dormisse e ele à noite acordado, verificando agressores do rebanho, para que não se perdesse nenhuma ovelha do pai.
Eu me lembro quando falo disso, de Jacó. Porque Jacó dizia, ó, eu trabalhei para ti, Labão, e eu não descansava nem de manhã, e à noite meus olhos não dormiam, justamente por causa disso. Os agressores de ovelhas atacam muito bem à noite. E é óbvio que, além de lobos, além de serpentes, além de ervas daninhas, além de ter que caminhar com as ovelhas a locais muito distantes, porque durante o inverno não tinha comida, tinha que subir aos montes. Depois, na primavera, que se descia. Aí é óbvio, ele tem uma vida bastante difícil, com todas as dificuldades, e marcou como animal agressor a experiência que ele teve com o urso e com o leão. Só que agora, ele entra no palácio. Onde é que nós estamos na leitura diária? Nós estamos exatamente no momento em que ele escutou Golias falar, ele se encheu de revolta e disse, eu vou. E interessante que nem o rei sabia direito mais quem era Davi e o pai. Por quê? Porque Davi ficava muito tempo longe do rei. Só voltava quando o rei estava, entre aspas, possesso. Então, há tipo um segundo encontro de Davi com aquele querido rei. O rei pega e diz, olha, mesmo Davi sendo pajem dele, mas ficava muito tempo com o pai. Então vai lá. Nem o rei estava acreditando. Tem toda aquela cena maravilhosa, biblicamente descrita. Ele mata Golias e ele ganha de prêmio exatamente 3 grandes fatos na vida. Primeiro, a partir daquele momento, nem ele, nem sua descendência pagariam mais impostos. Por isso que quando foram cobrar o imposto de Cristo, e chegaram a Pedro lá, os auditores da Receita Federal, na época de Cristo, e perguntaram para Pedro, teu mestre não paga o imposto? Pedro chega lá dentro, e Jesus diz, ô Pedro, quem é que paga imposto? Aí Pedro ficou apertado, porque tinha dito que pagava, e Jesus estava lembrando a Pedro exatamente isso aqui, eu sou filho de Davi, então eu não tenho que pagar o quê? Imposto. Mas para ninguém ficar reclamando, e você não ficar com cara de tacho, Pedro, porque fala antes de me consultar, então presta atenção, vai lá e pesca. O primeiro PC pescar, abre, vai ter um estáter. O estáter equivale a 4 denários, que era o preço do imposto de renda, mensalmente pago. 4 dias de trabalho você tinha que dar para César. Então, vamos lá. Perdão, é 2 denários por mês que pagavam. E aí Jesus diz, ó, o estáter, lá tem um estáter que vale 4 denários, paga por mim e por você. Já estou pagando o teu imposto de renda. Tá? Mensalmente cobrado, já paga o meu e o seu e tudo tranquilo. O texto não diz o que aconteceu, ele se cala. Mas pela ênfase a gente sabe que Pedro foi, pescou e o milagre aconteceu. Né? Agora, segundo direito que Davi ia ter, casar com a filha do rei. E ele está casando com a mais velha. Isso significa o quê? Genro do rei. Acabou a época de vacas magras. Acabou essa história de cuidar de ovelha. Estou agora no palácio, comendo com o rei, bebendo com o rei, e o melhor, a filha dele ainda é minha esposa. Significando o quê? Significando que se Jonatas morresse, porque Jonatas era o filho mais velho de Saul, o herdeiro ao trono. Jonatas morre, então, obviamente, quem sobe ao trono, se não tem outro herdeiro homem,
é a filha. E, obviamente, eu é que comando, eu, Davi. Era uma possibilidade que ele tinha. E nessa época, ele já era ungido rei. Nesse momento histórico, Samuel já tinha ido, já tinha ungido, já tinha preparado todo um estratagema para que Saul não soubesse, que Samuel estava com medo de Saul saber que se tinha ungido um novo rei. E aqui ele já está ungido. Ele vence Golias. Saul o coloca como comandante de uma parte do exército, não a mais importante, uma mediana. E, como vimos hoje, ele entra e sai com o exército e vence todas as batalhas. E aí o problema do texto de hoje, a mulherada, que ao invés de ficar calada, faz o quê? Recebe Davi cantando o quê? Metade canta, Saul matou milhares. Davi matou o quê? Dezenas de milhares. E aí, Saul olha e diz, é o que me faltava. Agora, o que falta para esse nanico? Senão, o trono. Que só falta o trono. E a nossa comentarista parou exatamente aqui. Só que agora Davi começa uma segunda fase, a fase do oficialato. Ele deixa de ser o quê? Ele deixa de ser pastor de ovelhas e passa a ser oficial no exército de Israel. Ele é promovido direto. Nem passou de recruta para cabo, para sargento, já foi direto para tenente. E aí Davi simplesmente age de forma maravilhosa, só que agora quem quer matá-lo é o seu sogro. E o sogro é quem? Rei de Israel. Irmãos, eu não tenho dúvidas que quando Davi escreve o Salmo 30, e ele diz, eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livrastes, e não permitisses meus inimigos se regozijarem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Tu fizestes da cova subir a minha alma, e preservaste-me a vida, para que não descesse à sepultura. Ele com certeza passou por essas experiências com Saul. Saul pegou uma lança enquanto Davi estava tocando para ele, que Davi era oficial que não deixava de tocar, está do lado de Saul, e quis grudar Davi na parede, você entendeu? Com a lança, e acabar com a vida dele. As relações entre sogro e genro vão ficar tão horríveis que Davi vai ter que um dia, na verdade é uma noite, nós ainda vamos estudar isso no texto, ele vai ter que pegar a esposa, colocar um boneco no lugar dele e descer fugido, vai amarrar os lençóis da esposa, descer do segundo andar do palácio e fugir. E aí o pai vai ficar revoltado ao saber que é um boneco no lugar de Davi. E Davi vai passar agora a vida dele como oficial do exército, fugindo, e o pior, procura ter um exército para se proteger, constituído só de gente de primeira. Os que tinham perdido tudo por causa de dívida, os que tinham perdido a
própria existência, não por causa de dívida, mas por causa de conflitos. Os que estavam jogados e fora da sociedade, e ele levanta um exército que acompanha ele, de gente meio difícil. Gente desempregada, gente faminta, gente sem casa, gente perigosa, gente que vivia nas ruas de pequenos furtos, gente que estava fugida porque tinha cometido grandes crimes. E esse é o exército de Davi. Você pode imaginar Davi dormindo na nova casa dele, que é a caverna de Adulão. Davi devia dormir com um olho fechado e outro aberto. Ou alguém aqui dorme com esse tipo de gente em paz? Sabe o que é você dormir tendo do seu lado assassinos, homicidas, gente que simplesmente não tinha mais nada o que perder? Acorde, meu amigo. Você vai dormir meio distante com um olho aberto e outro fechado. Davi era alguém que sabia literalmente e entendia o que era ao anoitecer pode vir o choro, mas de manhã vem a alegria, porque cada dia que ele acordava na caverna de Adulão era a renovação da misericórdia de Deus. E era um exército tão maravilhoso, e a caçada de Saul para com ele fora tão grande, tão grande, tão grande, que ele teve que se aliar aos inimigos. Ele serviu um dos reis filisteus. E numa batalha, quando levaram escravos, mulheres, filhos, de todo aquele bando e bens, a primeira coisa que o exército de Davi quis fazer foi matar Davi, de tão confiável que era o exército. Você pode imaginar você vivendo entre, alguns pesquisadores dizem que Davi foge do sogro dele numa média de 5 a 15 anos, você vivendo assim? Que delícia! E olha que Davi teve 2 vezes a chance de matar Saul. Irmãos, Davi sabia o que era literalmente o Salmo 30. Não foi à toa que ele compôs. Ele sabia o que era clamar a Deus e pedir socorro. Agora, o que é interessante é que quando Davi passa pela fase de oficial, e começa a terceira fase da vida, o reinado. A Bíblia diz lá em 2 Samuel. Então, o que nós vamos estudar agora em 1 Samuel? Exatamente, a caçada, porque Saul, ao invés de investir num reino bom para o seu povo, ele passa simplesmente quase que 2/3 do seu reinado caçando Davi para matar. O homem mais fiel a ele, ele caça para matar. Então, o que vem agora em 1 Samuel, a partir de amanhã, na leitura bíblica diária? É Davi fugindo e sendo caçado pelo seu sogro. Muito bem. O sogro morre no final de 1 Samuel, vem 2 Samuel. Davi começa seu reino em Judá, e depois ele reina sobre todo Israel. E o reino de Davi sobre Israel é um reino muito difícil. Não por causa do reino em si, ele era fantástico, ele era amado pelo povo.
Davi era quase que idolatrado, irmãos. O povo amava Davi como poucos. Tanto é que depois, quando Cristo vem, Cristo é chamado de Ben Davi, ou seja, filho de Davi. E é interessante que o amor do povo pelo Davi só não era maior que o amor de Deus por Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele vive, nesse momento, os dias angustiosos do seu reinado. Por quê? Porque não soube conduzir a família. Ele tem dentro de casa incesto. Ele tem dentro de casa homicídio. Ele tem dentro de casa morte atrás de morte. E como se não houvesse problema familiar, ele ainda aproveita o melhor momento da vida, a crise dos 50 anos, que dizem, não que Davi tivesse 50 anos aqui, mas é a crise dos 50. Quando o indivíduo já atingiu tudo o que queria, chegou onde queria, alcançou o que tinha para alcançar, está com a vida descansada e vai agora fazer o quê? Buscar a mulher na rua. É interessante, a vida inteira com a mesma, sofrendo até chegar no auge. Quando chega no auge, aí quer algo novo. O que Davi me faz? Enxerga uma senhora tomando banho, e ao que parece essa senhora também queria ser enxergada. Entendeu? E a mulher é mulher de um dos grandes de Davi. Quando você lê no final, não sei, de Samuel ou Crônicas, diz, esses são os valentes de Davi, lá está o nome de Urias. E aí Davi faz o que faz, mata, e aí depois recebe um pouco mais, porque não soube viver em família, não soube estar em família. E amados irmãos, se tem alguém que sofre angústias mil, esse alguém é Davi. E é óbvio que ele tem motivos para no Salmo de número 30, dizer, eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livrastes e não permitisse que meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma e preservaste minha vida, para não descer à sepultura. Gente, uma coisa é ser perseguido pelo sogro, outra coisa é ser perseguido pelo filho, pela filha, pelos irmãos e às vezes pelo próprio Deus. Ele, quando erra, ao fazer o que o Senhor não queria que fizesse, Deus diz, você tem 3 escolhas. Escolha a dor menor. E entre as 3, a gente não sabe o que era pior. Mas era um homem segundo o coração de Deus, porque viu em cada momento da sua vida, literalmente a mão de Deus erguê-lo. Ele sabia o que estava dizendo no versículo 5, quando disse, porque não passa de um momento a sua ira, ó Deus. Agora, a sua misericórdia, o seu favor, dura a vida inteira. E ele vem no ápice dizendo, o choro pode vir durante toda a noite, mas com certeza de manhã virá a alegria. E aí ele abre o coração, nesse momento alto e forte de poder dele. Quando ele chega a ser rei, ele olha para o coração dele e ele diz, agora ninguém me arrebenta. Por quê? Porque agora eu estou por cima da carne seca.
Uai, Davi chegou a dizer e pensar assim? Veja o versículo 6º do Salmo 30. Quanto a mim, dizia na minha prosperidade. Quando é que ele teve prosperidade? Quando chegou à posição de rei. Quando chegou à posição de rei. Quando podia dizer tudo. Quando tinha nas mãos o poder de vida e morte. Quanto a mim, Davi, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizestes permanecer forte a minha montanha. E no momento que voltastes o rosto, fiquei conturbado. Davi caiu no erro que todos nós caímos. Davi caiu na cilada que é normal para todos nós. De ao chegar no momento máximo da vida, em que você diz, tem um bom emprego, tem uma casa, tem uma família segura, tenho recursos. Deita, minha alma, descansa, vai viver. Todo mundo tem esse dia. Mais cedo ou mais tarde esse dia chega para mim, chega para você, onde você olha para o passado e para o antes e você diz, não há mais nada a conquistar. Eu tenho toda a segurança. É nesse momento que você está no exato lugar, que é o ápice, onde nada mais existe por perto, que Satanás chega e com um simples empurrão te joga do pináculo do templo. Do templo que eu e você fizemos. Do templo que eu e você levantamos. E aí quando a gente cai, se esborracha todo, absolutamente todo. Porque acredita que na prosperidade jamais será abalado. Quando você vê seus filhos bem, seus netos bem, a família bem, a igreja bem, tudo bem, e você diz, glória a mim, glória ao meu trabalho, olha o que construí, olha a grande Babilônia que edifiquei com minhas mãos, pode ficar tranquilo, basta o rosto do Senhor se virar, você fica absolutamente, como Davi diz no versículo de número 7, conturbado. E volta para a posição que nunca deveria ter saído, porque a ti, Senhor, clamei e te implorei. A ti implorei e clamei. Davi tem gritos que refletem essa passagem aqui exatamente quando tem que sair da cidade. Porque Absalão se levanta contra ele e ele de forma vergonhosa sai e se esconde. E depois, quando vê Joabe, seu general triturador, né? Sair, ele diz, preserva Absalão. Não toca no moço, é meu filho. Joabe não pensa duas vezes, Joabe atravessa o moleque. Porque o moleque fica preso em galhos de árvore. E Davi chora, Davi urra. Davi vê seu rosto em pó. E aí ele clama, ele implora. E versículo 9 traz muito da alma dele.
Que proveito obterás no meu sangue, quando debaixo da cova louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. É como se ele estivesse negociando com o Senhor, dizendo: olha, não adianta me matar, porque lá embaixo eu não te glorifico. Mas porque Deus o ouve, por causa do versículo que vem agora: ouve, Senhor, e de mim tem compaixão. Compaixão, misericórdia, amor imerecido. Amor imerecido. Quando ele está no auge, que ele está perdendo tudo, que a vida está indo embora, e que ele vê seu filho amado, Absalão, ir para o espaço, ele grita: compaixão de mim, sê o meu auxílio. E aí Deus vem com misericórdia, e ele verifica isso no final da vida. Convertestes o meu pranto em foguetos, tirastes o meu pano de saco, e me cingistes de quê? Alegria. Ele tem 2 filhos que morrem, e para ele são significativos. Que é o filho primeiro que ele tem com Betseba, e ele ora, e o moleque morre, e depois é que vem Salomão, e o lindo, inteligentíssimo, fantástico, extraordinário Absalão. Absalão era um filho encantador, irmãos, nós vamos ver isso. Ele não era só bonito, ele não tinha só lindas roupas, o cabelo dele não era só invejável, até pelas mulheres. Mas era um homem inteligentíssimo, falava muito bem. Chegou a simplesmente insuflar o povo. Ele chegava nas ruas, abraçava o povo, beijava o povo e dizia: se vocês tivessem juízes, né? Meu pai é um péssimo juiz. Se eu fosse rei, a coisa era diferente. E o povo amava Absalão. Davi sai, porque sabia que ia levantar uma guerra civil das piores e mais sanguinárias. Mas ele vê que em tudo Deus teve misericórdia. E no final da vida ele tem essa felicidade. Cada momento de dor e pranto, o Senhor o levanta. E ele termina o Salmo de número 30 dizendo: para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Por quê? Porque às vezes na velhice a voz falta. As cordas vocais não são tão perfeitas. Eu me lembro da minha querida avó, mãe da mamãe, cantando. Ela cantava com alegria os hinos da harpa. Mas era uma vozinha estranha já, né, mamãe? Ela não tinha mais aquela voz, mas cantava com alegria. Chega um momento que a voz vai, chega um momento em que a mente não se lembra mais. Não há mais grande raciocínio. Mas Deus colocou no homem algo que é diferente da alma e do corpo, que é o espírito. E em espírito você consegue louvar e adorar o Senhor. Aqui você tem, segundo exegetas, Davi bem velhinho. E com espírito ainda cantando louvores a Deus. E dizendo: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. É um personagem marcante. É um homem e tanto. Não é à toa que grande
parte do Velho Testamento é sobre ele. Não é à toa que ateus lutam até hoje para provar a inexistência de Davi. Você sabia disso? Os maiores teólogos hoje do mundo lutam para tentar provar que Davi não existia. Até que encontraram, se não me falha a memória, a Estela de Teudã, numa cidade, e lá falava sobre o palácio e a descendência de Davi. É interessante. São dois homens que os teólogos hoje tentam dizer que não existiram. Davi e Jesus. E é uma pena, né? Porque quando chegarem no céu, vão se encontrar de cara com quem? Com Jesus. E se tiverem sorte, aí devem perguntar, e Davi onde está? Não, está ali. Aí Jesus deve apresentar Davi. E eu não sei se eles continuam ali o papo com Jesus ou se já descem. Não faço ideia. Porque a salvação pertence a Deus, né? A salvação pertence a Deus. Agora escute. O Salmo 30, ele é um resumo estratégico da vida de Davi. É um salmo muito lindo. Ele expõe as entranhas de Davi, a essência de Davi. E é esse grande Davi que a gente começou a estudar agora devagarzinho. Ele agora está na segunda fase da vida dele, o oficialato. E a coisa está apertando, não é, irmãos? Pela leitura bíblica diária, a coisa está apertando. Está ficando difícil a convivência entre ele e o sogro. E aí eu te convido. Você que tinha parado um pouquinho de ouvir a leitura bíblica diária, volte. Está num momento tão lindo. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo... Oh, Jesus, como é que some da cabeça 17, 18, por aí, 18. Está tão lindo. O áudio de amanhã, com certeza, será maravilhoso. Então, retoma, aproveita. As pessoas que estão participando, que foram da igreja sede no início, e depois da nossa querida igreja congregada, da pastora Socorro, está tão bonito. Então, vamos agora acompanhar a miúde essa grandeza que é a vida de Davi. Sem deixar para trás o ofuscar da vida de Saul. Eu quero que você preste atenção nisso, na leitura bíblica diária. Saul descendo, Davi subindo. Saul poderia descer de forma diferente, não é verdade? Saul poderia ter um fim diferente, muito bonito. Mas a gente está vendo que o coração de Saul era literalmente idêntico ao coração dos reis daquela época. E quando Deus escolhe Saul, muita gente pergunta, por quê? Porque Deus atendeu a petição do povo. O povo não queria um rei igual dos povos vizinhos. Tiveram. Veja a descrição de Saul, capítulo a capítulo, na nossa leitura bíblica diária, é fantástico. É idêntico mesmo. Verinha acertou na mosca, porque foi ela que começa a falar sobre Saul. E os irmãos continuam e está muito bom. Hoje foi 18, parte 2. Amanhã vai ser 18, parte 3. E ó, assiste.
come diariamente. E aí depois que o povo tem um rei à altura do que pediram, Deus é bom, Deus ainda atende. Aí vem um rei, segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E está lindo, irmãos. Está lindo. Veja que agora Davi está no segundo momento, o momento do oficialato. Depois, em 2 Samuel, chegaremos ao momento em que Davi se torna monarca e rei. E aí tem muito, muito a aprender. Aí é com a igreja do Pará e com a igreja do Piauí. E os áudios estão muito bem feitos. Irmãos, só não aprende quem não quer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. Agora, por fim, abra o Salmo 30 e veja se não é também a minha história e a sua história. Veja, nós temos muito de Davi. Nós temos livramento do Senhor. Nós temos motivo para gratidão. Nós temos momentos de tão benevolência do Senhor e grandiosidade do seu amor na nossa vida, que a gente pensa que foi a gente, e a gente pensa como Davi, que está seguro e não vai ser abalado. Aí é só Jesus virar a face dele, que a gente treme todinho. Mas vamos fazer como Davi, vamos chegar ao final da nossa vida. E o nosso espírito adorando e bendizendo ao Senhor. É ou não é um Deus maravilhoso? É ou não é um Deus bondoso? Vale ou não vale a pena estar na presença dEle? E é um Deus que gosta de aconchego, viu? Até para nos deixar e ir ao céu, fazer o que tinha que fazer, disse, não vou deixar vocês sozinhos, fica o meu espírito com vocês. E lá com ele, nada de separação, festa junto, comida junto, casa tudo junto. É só aqui que a gente quer ficar separado, pensando que tem comunhão com ele em casa. Incrível, né? Que Deus tenha misericórdia da gente, de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo Salmo 30. Muito obrigado, Senhor, porque que Deus maravilhoso és Tu, ó Deus poderoso. É um salmo em que Davi expõe sua vida inteira, abre seu coração, explica, lá nos meandros da alma, o que se passava com ele em cada momento da vida. É um salmo em que Davi abre seu ser. E nós somos assim, Senhor. Desse tipo. Dessa forma. E queremos, como Davi, ó Deus, proclamar a maior verdade da existência. O teu amor e a tua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos. Nem durante a infância, nem durante a juventude, nem durante a idade madura, Deus. Nem no momento em que chegamos ao auge da vida, pensando que não precisamos de nada, até mesmo de Ti, ó Deus. São Tuas misericórdias que não nos deixam ser consumidos. Portanto, guarda o meu coração e o coração do meu irmão.
Senhor, nós estamos ansiosos por continuar a estudar o livro de Juízes, Deus. Abençoa cada um, ó Deus, que está trabalhando nesse livro de 1 Samuel. Abençoa, Senhor, todos que já trabalharam, aqueles que vão encerrar 1 Samuel, e depois 2 Samuel, quando teremos muito da vida desse grande homem, Davi. Ó Senhor, abre-nos os olhos para ver as maravilhas da Tua lei. As maravilhas da Tua lei. Obrigado pela Tua palavra. Nós louvamos o Teu nome para todo sempre. Amém e amém. Que Deus maravilhoso, né? A gente sente comunhão, a gente sente a presença dEle, né? Muitos irmãos ficam chateados porque eu pego no pé de quem fica em casa, mas não tem isso em casa. Não tem distração, tem correria, ouve um pouquinho, perde aqui, moleque corre para lá, não tem. Tem coisa que é só na igreja. Só na igreja. Mas a gente reconhece a dificuldade de muitos irmãos poderem estar aqui. Então, que a mensagem tenha chegado ao coração. E tenha ficado, e tenha sido edificante. Vamos louvar a Deus?